dia a todos. Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões, todas as terças, às 19h30. Nosso estudo e desenvolvimento mediúnico, todas as sextas, também às 19h30. Quero agradecer às pessoas que estão comentando em redes sociais sobre nossos vídeos. Agradecer também às pessoas que estão ajudando o nosso canal a crescer, compartilhando os vídeos com os amigos, curtindo nossos vídeos e principalmente se inscrevendo no canal. Quero pedir desculpas, pois eu sei que estou demorando um pouco para a resposta nos e-mails, mas logo coloco tudo em ordem. Hoje, a pedidos, vamos conversar com um assunto muito delicado. Por que nós, seres humanos encarnados, nascemos com certas deficiências físicas? Falar em deficiências e doenças é sempre um assunto muito complicado, muito difícil. Todo mundo tem ou conhece alguém próximo que já nasceu com problemas genéticos. Questionamos sempre qual é a razão disso acontecer. Por que Deus, que é bom e justo, permite que isso aconteça, já que as pessoas não têm chances de reverter essa situação? Segundo o Espiritismo, a vida material é apenas uma parte de nossa existência, que é eterna, em eterna evolução. Na antiguidade, antes do advento da era cristã, a visão da deficiência era muito grotesca e principalmente desumana. Acreditava-se que os indivíduos que assim que nasciam não agradavam os deuses, porque nasciam com essas dificuldades, essas deficiências. E eles eram vistos como se não tivessem almas. Eram vistos como castigo de Deus. Eram esquecidos, escondidos e abandonados. Com a chegada da era cristã, isso mudou, pois Jesus nos trouxe o conceito de fraternidade. A partir da disseminação dos ensinamentos de Cristo, as pessoas com deficiências passaram a ser mais respeitadas e aceitas. Aí temos o advento do Espiritismo, que traz ao mundo uma visão expandida da vida, das provas que passamos e apresenta o conceito de reencarnação. Reencarnação nada mais é do que a nova oportunidade que Deus nos oferece para reparar os erros e excessos que cometemos em outras encarnações. Deus permite os sofrimentos e provas porque sabe que com eles aprenderemos e vamos progredir. Mas será que entendemos que a principal função da reencarnação é nos dar oportunidades para a evolução do nosso espírito a caminho da vida eterna, da sua vida espiritual? Essa aceitação é fundamental para compreendermos e aceitarmos as deficiências físicas e mentais. Em cada encarnação, recebemos um corpo que é um presente de Deus. E ele nos servirá para nos auxiliar no trabalho de nossa evolução. Devemos cuidar dele da melhor forma possível, sem excessos e principalmente sem vícios. Toda enfermidade física ou mental é um resgate dos excessos que cometemos em algum momento de nossas vidas passadas, ou seja, as deficiências são, então, resultado de nossas próprias escolhas. Resgate, gente, não é punição de Deus. Resgate é a oportunidade de trazer algo de volta. E esse algo é a nossa essência divina, bondade e perfeita. A falta de conhecimento ou da aceitação da reencarnação
é que nos leva a uma interpretação equivocada das deficiências. Mas estamos aqui para aprender e evoluir. Sempre passamos por dificuldades, por deficiências, porque a cada um de nós é dado o remédio apropriado para a nossa cura. Sem as deficiências, muitos espíritos não teriam a possibilidade de resgatar as suas dívidas. Aprendemos pelo amor ou pela dor. E com certeza a segunda é sempre a nossa maior escola. Na visão espírita, as deficiências são instrumento de evolução. São dádivas, são um caminho que nos ajudam a reequilibrar as nossas energias. O livro Deficiente Mental, Por que Fui Um?, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, é um apanhado de relatos de diversos espíritos que nasceram ou ficaram deficientes ao longo da vida. Esse é muito interessante, vale a pena ser lido. É um dos relatos desse livro, esse seguinte comentário: temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio, e para ter novamente o equilíbrio, tem que haver recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidades, para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos em um corpo de carne. Gente, o acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer. É as dificuldades que temos quando encarnados que são essas lições preciosas. Precisamos aceitar que o comportamento de cada indivíduo durante suas encarnações é determinante para o surgimento das deficiências em reencarnações seguintes. Segundo a lei da reação e ação, cada tipo de deficiência física ou mental tem uma relação direta com o tipo de abuso que o espírito praticou na sua última encarnação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica detalhadamente a atuação celeste na formação genética do homem. Não vou comentar muito essas explicações, mas assinalar que a espiritualidade age desde a formação genética, fazendo que um espírito, para reencarnar, busque pai e mãe que se afinam com as suas necessidades de evolução. Precisamos ter muito cuidado para não criar a falsa impressão que só nascem com deficiências espíritos inferiores. Isso não é verdade. Muitas vezes, espíritos extremamente inteligentes reencarnam com debilidades, podem ser físicas ou mentais, para expiar suas provas. Um outro livro muito interessante é Jornada dos Anjos, onde há o relato de um imperador que precisou reencarnar como deficiente físico e mental para não ter a oportunidade de exercer o poder político, correndo o risco de utilizá-lo para benefício próprio, como fez nas reencarnações passadas. E ainda para não ser perseguido pelos inimigos espirituais em outras encarnações. Quando imperador, sua missão espiritual era a de fazer o cristianismo crescer e se tornar uma doutrina verdadeira, voltada para o bem comum e para a caridade. Mas foi seduzido pelo poder, deixou sua missão para trás e com isso atrasou por séculos
sua evolução. Em 1985, em uma entrevista dada para Hebe Camargo e Nair Belo, Chico Xavier fala sobre a origem de alguns exemplos de deficiência na encarnação atual. Uma pessoa que se suicidou com uma bala na cabeça, por exemplo, sofre na encarnação seguinte com certas deficiências. Se atingiu a área da fala, poderá ser mudo. Se atingiu a área dos olhos, provavelmente nascerá cego. Se atingiu áreas mais complexas, poderá voltar com problemas mentais. Suicídio por afogamento, eczemas. Se enforcou, poderá ser paraplégico. Se matou alguém e em seguida se matou, provavelmente terá uma bela esquizofrenia. As deficiências também podem ser provas de altruísmo, ou seja, um espírito que aceita vir deficiente para ajudar os outros. Deficiências que foram pedidas pelo espírito reencarnante para ajudar o quê? Seus familiares. Nesse sentido, a deficiência não é um resgate ou uma expiação para sua prova pessoal, mas pode ser também uma prova solicitada para ajudar os pais a se espiritualizarem. A dedicação, a paciência, o devotamento e a perseverança que os pais têm que despender com o deficiente vão ajudá-los a evoluírem e a se espiritualizarem através do amor ao filho que necessita. Sei que em primeiro olhar é difícil, mas vamos buscar o que há de positivo nas deficiências. As deficiências fazem que o ser humano descubra novas sensibilidades, virtudes e capacidades que estavam adormecidas. E quantos não são os casos de pessoas deficientes que extrapolam todos os limites e nos revelam atitude de força, coragem, autoconfiança e principalmente alegria de viver, que muitos seres ditos perfeitos não possuem. Isso mesmo com uma série de muitos limites. Alguém já viu aquele rapaz sem braços e pernas? Nicholas James Vujicic, um australiano que é um pregador evangélico e palestrante motivacional? Procure e veja. As deficiências são desafios. Uma escola para o deficiente e cuidadores. Quanto maior o amor e dedicação daqueles que cuidam, maior será a chance de resgate de prova para ambos, deficiente e cuidador. Um ajuda o outro a evoluir e concluir essa etapa de evolução. Nesse contexto, a família tem um papel fundamental, seja por ter recebido a missão de ajudar ao deficiente, seja por ter chance de também resgatar suas provas. Em uma dessas palestras, Divaldo Pereira Franco diz que os pais de pessoas deficientes podem ter sido pessoas envolvidas diretamente com a forma como o espírito do atual deficiente conduziu sua vida. De alguma forma, colaboram ou ainda foram imprevidentes e não conseguiram ajudar esse irmão que hoje tem na deficiência a oportunidade de resgatar seus erros. Através da mesma reencarnação, na mesma família, poderão desenvolver o amor, o carinho e a paciência, ajudando o deficiente em sua sobrevivência e reabilitação. E me perguntaram, como podemos agir perante a uma deficiência? Culpar a Deus pela situação não ajudará muito. Pelo contrário,
só prejudicará e dificultará ainda mais a condição do deficiente e do seu cuidador. É preciso garantir um ambiente de muita oração, muita vibração positiva, buscando a fé em Deus para cumprir essa missão, para que essa seja uma reencarnação redentora. Buscar auxílio em instituições que trabalhem com deficientes, porque estão preparados para dar bons conselhos. De tudo isso que falamos, independentemente de buscar conhecer os porquês da vida, daquilo que provocou a deficiência nos dias atuais, é fundamental pensar no presente, enfrentando um dia de cada vez, buscando o auxílio na fé e na esperança, e principalmente compreendendo que a vida na Terra é apenas uma passagem de tantas vidas que já tivemos ou vamos ter. Obrigado a todos e fiquem com Deus.